Olá, participantes da 12ª semana da Rede Pedagógica, janeiro de 2023. Então, é uma alegria estar aqui novamente com vocês, participando desses temas tão instigantes que o Edivaldo propõe. E hoje, nós vamos conversar um pouco sobre jogos, brincadeiras e socialização. Eu gosto dessa relação proposta entre jogos e brincadeiras e socialização, porque de fato, para a criança, sobretudo a criança pequena, a criança até 10 anos de idade, jogos e brincadeiras são excelentes formas de socializarem a criança. Nós vamos refletir sobre isso e espero que vocês aproveitem, tá bom? Então, primeiro eu gostaria de falar sobre... A primeira coisa que eu gostaria de falar, no caso dos jogos e brincadeiras, é sobre o quaterno lúdico, aquilo que eu chamo de quaterno lúdico. É muito importante que os colegas que trabalham na educação básica observem esses 4 aspectos interligados dos jogos e brincadeiras. Primeira coisa, há o brincar ou o jogar, ou seja, a ação, a coordenação das ações que possibilitam tanto o brincar quanto o jogar. Quando a criança brinca, ela coordena, ela observa, ela articula várias partes do seu corpo, os objetos, ela coordena tudo isso em favor da brincadeira. O mesmo acontece no jogo, No jogo nós temos o jogo, as peças, nós temos as regras do jogo, nós temos o objetivo do jogo e nós temos o jogar, ou seja, o movimentar a peça, o clicar uma tecla no computador, o fazer determinado movimento. Então, esse é o primeiro aspecto que vale a pena destacar, ou seja, a ação, o comportamento de jogar. Como é que a pessoa joga? Quais são os aspectos afetivos do jogar, os aspectos cognitivos, os aspectos sociais, os aspectos físicos implícitos no jogar? Então, esse é o primeiro elemento, prestar atenção no jogar. Bom, no brincar. O segundo elemento são as brincadeiras, são os jogos. Quais jogos? Como é que chama esse jogo? Qual o objetivo dele? Quais são as regras? O que ele estimula? O que ele propõe? Qual o valor socializador dele? Ele inspira mais a competição, mais a cooperação? Como é que é esse jogo? A antropologia desse jogo, a função social desse jogo, é um jogo mais para meninas, para meninos, ele é adequado para a idade. O mesmo vale para as brincadeiras, As brincadeiras têm nomes. Pega-pega, encontre, acha a diferença, como a rede pedagógica gosta tanto de propor, Então, acha a diferença. Então, as brincadeiras têm nomes, elas têm propósitos, elas têm uma configuração, ou seja, qual é a brincadeira? Como é que ela chama? Qual é o seu propósito? Ela é praticada mais em que lugar do mundo? As crianças gostam desta brincadeira? Qual é o repertório de brincadeiras que o professor dispõe? Em que lugar? O que é necessário para praticar essa brincadeira? Então, esse é um outro aspecto, Nós temos o primeiro, o brincar, a ação do brincar. O segundo, as brincadeiras, O terceiro elemento são os brinquedos, os jogos, ou seja, os objetos materiais. É a boneca. A boneca é um brinquedo. A bola é um brinquedo. O tabuleiro com as peças é um jogo, uma folha de papel desenhado 2 cenas
coincidentes, exceto num ponto, para você encontrar a diferença, é o brinquedo, é o objeto, ou são os objetos graças aos quais brincadeiras podem ser feitas e o brincar pode ser praticado, né? Por exemplo, vamos pensar no baralho, né? Que é um brinquedo, um objeto, um jogo muito conhecido. Então, o baralho permite centenas e centenas de jogos, de brincadeiras diferentes. As cartas são as mesmas. As características das cartas são as mesmas. O objeto é o mesmo. As brincadeiras são diferentes. Os jogos propostos são diferentes. Então, esse é o terceiro elemento, né? Como produzir o brinquedo ou o jogo, como comprá-lo, como valorizar, né, a sua produção. É um brinquedo bem feito, mal feito, ele resiste às brincadeiras que são feitas ou não, como valorizar o brinquedo. Então nós temos o jogar ou brincar, a ação, nós temos as brincadeiras ou os jogos, e temos os brinquedos ou os jogos no sentido de objetos físicos ou digitais, né? Graças aos quais tanto o jogar, tanto o brincar, quanto as brincadeiras são possíveis. E por fim, o quarto elemento são os brincalhões, são os jogadores. Porque, vejam vocês, uma coisa é a minha ação de jogar, outra coisa sou eu. Quem é o jogador? Qual é a idade dele? Qual é a atitude que ele toma quando ele joga? O que ele faz quando ele joga? Então, a gente prestar atenção nos jogadores ou nos brincalhões. É um adulto, são outras crianças, são crianças de mais idade. Então, esse é o quarto elemento, né? O brincalhão, o jogador, que pode ser um adulto, pode ser outras crianças, não é? Então, essa é a primeira parte da nossa conversa, isso que eu estou chamando de quaterno lúdico, em que o meu convite, né, a minha proposta, é que os colegas que trabalham na educação infantil, na escola fundamental, né, na educação básica, que observem esses 4 elementos, que analisem, né, estabeleçam diferenças e, por outro lado, articulem esses 4 olhares, essas 4 perspectivas diferenciadas sobre jogos e brincadeiras. Um segundo ponto que eu gostaria de dizer é por que jogos e brincadeiras são práticas de socialização. Né? Porque vejam vocês que coisa mais linda, né? 2 crianças, por exemplo, que vivem em países diferentes, que não falam a mesma língua, que nem se conhecem, elas se juntam, elas se relacionam através de jogos e brincadeiras, né? Crianças, às vezes, o jogo, ele é um mediador, a brincadeira é um mediador de relações sociais. Na verdade, você pode brincar sozinho, você pode jogar sozinho, por exemplo, né, os jogos no computador, quando a gente joga sozinho, na verdade, eu chamo de quebra-cabeça. Na verdade, você está jogando contra o jogo, né? Porque os jogos, por natureza, eles são sociais, eles pedem um outro. Eu jogo com você, contra você, né? O jogo ele pede um outro, ele pede um parceiro. Contra quem jogar
ou com quem jogar, ou com quem brincar, né? É claro, as crianças brincam às vezes sozinhas, às vezes elas brincam com outras crianças, e quando elas brincam com outras crianças, é muito diferente quando elas brincam sozinhas. Então as crianças, os professores da educação infantil sabem disso. Quando as crianças brincam, por exemplo, com outras crianças, né? Às vezes elas brigam, às vezes elas cooperam, às vezes elas competem, às vezes elas começam brincando juntas e depois ficam separadas. Não importa, né? A brincadeira, né? A brincadeira é uma prática de liberdade, né? De livre escolha. Eu quero brincar com você agora não quero brincar mais, eu quero continuar brincando, eu quero agora brincar sozinho, mas não importa, o fato é que o outro, uma outra criança, um adulto, né? Os adultos também fazem parte da brincadeira, né? As crianças gostam de brincar com adultos ou gostam que adultos brinquem com elas, né? Por exemplo, a dança, o cantar, né? O contar histórias, a roda de conversa, né? Ou então o adulto proporciona o brincar da criança, né? Ele controla, ele protege, ele cria as condições. É aquele famoso caso, né, duas mães conversando, três mães conversando, enquanto seus filhos brincam na balança, seus filhos brincam de andar de bicicleta, jogam uma bola, ou seja, o adulto não está participando diretamente da brincadeira, porque as crianças estão brincando entre si, mas ele participa protegendo, olhando, controlando, não é? Cuidando. E isso é maravilhoso. É claro, em outras circunstâncias, o adulto brinca junto. E o lindo disso é que quando o adulto brinca junto, ele brinca como um igual, como um outro da relação. Porque a relação, do ponto de vista da socialização, os jogos são uma relação entre iguais. Pode ser uma criança jogando bola com um adulto. Naquele momento, né, quando os dois estão disputando a mesma bola, ou um jogando a bola para o outro, né, os dois estão numa relação de igualdade. É claro que, por exemplo, no cotidiano, em outros contextos, a relação de adulto, né, mais tarde nós vamos comentar sobre isso, é uma relação de diferença. Os adultos são grandes, os adultos têm outra função social no cuidado da criança. Mas, no contexto dos jogos e brincadeiras, né, existe uma relação de simetria, né, de igualdade nesse sentido de funções, de papéis, né? O adulto não é necessariamente superior à criança, né? Ele joga nas mesmas condições. E isso é muito, muito bacana, muito lindo, muito importante do ponto de vista da socialização, né? Os jogos, né, eles pedem responsabilidade, né? A responsabilidade, né, o respeito à regra, o respeito ao objetivo, né? O respeito ao tempo, o respeito, por exemplo, está na vez de você jogar, você joga, está na vez de eu jogar, eu jogo, etc. Ele é um elemento de socialização muito importante, né? Os jogos, eles regulam as ações sociais. É claro que muitas vezes há excessos, há brigas, há rupturas de acordo, não se segue as regras, mas tudo isso, né, esses desvios podem ser uma excelente oportunidade de educação da criança nesse sentido social, né, o jogo é uma escolha, é uma prática de liberdade, eu jogo porque eu quero jogar, porque eu me sinto capaz de jogar, porque eu gosto de jogar, porque eu quero jogar com você. Ao mesmo tempo, né, eu tenho que ter disciplina, limite de tempo, limite de espaço, né, respeitar quem perde, respeitar quem ganha, né. Os jogos, nesse sentido, né, vamos falar um pouco sobre esse tema, né. Alguns professores,
por exemplo, são contra a prática de jogos na escola porque, segundo eles favorecem a competição. E a escola e a vida social, né, o trabalho em grupo, ele pede colaboração, cooperação, etc. Agora, eu gostaria de comentar sobre isso, né? A competição se compete pelo resultado. E por que se compete pelo resultado? Isso nos jogos, né? Porque, na verdade, os dois lados pedem a mesma coisa, ganhar. Os dois lados esperam a mesma coisa, ganhar. Então, competir quer dizer pedir juntos na mesma direção. Os dois lados querem ganhar, mas o jogo, só um cabe nesta partida a vitória. Então, é interessante você saber que há sempre uma outra chance, poderá haver uma outra chance, porque quem perde quer continuar jogando porque quer ter uma segunda chance, e quem ganha quer continuar jogando porque ele quer confirmar se de fato ele ganhou por merecimento, ou por sorte, ou por isso ou por aquilo, né? Então, de fato, agora, a competição não está só nos jogos, está na vida, está no tempo, no espaço, na sociedade, nas coisas do social. Então, o jogo pode ser uma oportunidade interessante do professor conversar com as crianças, discutir problemas ocorridos, né, nesse contexto competitivo em busca do resultado. Por outro lado, né, os jogos valorizam a cooperação. As regras são as mesmas, o objetivo é o mesmo, o jogo é o mesmo, né? Se eu estou jogando, você espera eu jogar. Se você está jogando, eu espero você jogar. Então, há um acordo. Então, o processo de jogar é cooperativo, é colaborativo, né? Ele pede respeito às regras. Ele pede consideração do objetivo do jogo, etc, etc. No caso do brincar, né, o brincar tem outras características. O brincar, você não compete por um resultado. Brincar é divertir-se. É fazer algo junto gostoso. É fazer algo junto. É divertir-se. É distrair-se. É passar um tempo, né? Brincar. Agora, o brincar, nesse sentido, é uma prática de liberdade, é um sonho acordado, é um faz de conta, né? É um estar vivo e gostando de viver, gostando daquilo que está sendo feito, e está sendo feito para nada, né? Eu gostaria de insistir nesse ponto, porque às vezes na escola a gente precisa justificar os jogos e as brincadeiras nesse sentido de que os jogos, as crianças que jogam ficam mais inteligentes, ou aprendem mais isso, mais aquilo, não sei o que, taratata, taratá. Tudo bem, eu acho que nós, professores, temos que justificar, né, as práticas pedagógicas. Mas, do ponto de vista da alma do jogo, da brincadeira, a brincadeira não precisa de justificativa, ela é autojustificada. O jogo também. A gente não joga nem brinca para ficar mais inteligente, para aprender matemática, para aprender isso. A gente faz isso porque é gostoso. Nesse sentido, os jogos são uma relação com a vida, com o gosto de estar vivo, de estar junto com alguém, de passar um tempo junto com alguém, fazendo algo que, enfim, isso se chama de autotelia. Autotelia o jogo não é um meio para um outro fim, ele é um fim em si mesmo. É claro que na escola nós usamos esses recursos e fazemos bem ao fazer isto, não é? Porque eles podem criar oportunidades de contextualizar problemas que valem a pena ser discutidos, refletidos, regulados, controlados, às vezes até punidos, né?
nesse sentido, o jogar e o brincar são práticas de socialização, porque ele significa simbolizar o mundo, significa desenvolver repertório verbal, repertório emocional, repertório social, repertório físico, significa conviver, significa desfrutar e enfrentar, né, as dificuldades da convivência. Enfim, os jogos e brincadeiras são práticas de socialização. Como terceiro ponto da nossa conversa, eu gostaria de falar sobre o brincar e o ciclo da vida, né? Crianças pequenininhas brincam com chocalho, brincam com bola, brincam com boneca, brincam com outras pessoas, brincam com adultos, gostam de ouvir música, ouvir histórias, gostam de manipular os objetos, pelo gosto de ouvir o som deles, o chocalho, etc, etc. Então, crianças pequenas brincam, crianças mais velhas brincam, adolescentes brincam, adultos brincam, velhos brincam, né? Jogos e brincadeiras acompanham o ciclo da vida. Por outro lado, nós, professores, precisamos ter a sabedoria de buscar, de escolher, de proporcionar jogos e brincadeiras que sejam adequados para aquele momento do ciclo da vida, né? Então, por exemplo, quais são os melhores jogos ou brincadeiras para alunos de 5º a 9º ano, de 1º a 2º ano da escola fundamental, de 3º e 4º ano, alunos que estão na creche, alunos que estão na pré-escola, criancinhas pequenas, enfim, eu não vou trabalhar muito esse assunto, mas isso apenas dizer lembrar para os colegas, né, para as professoras, que os jogos e brincadeiras, como práticas sociais, socioculturais, elas interessam, elas têm gosto, né? Elas têm sentido em todas as fases da vida, né? Mas há jogos e brincadeiras mais adequados neste ou naquele contexto, neste ou naquele momento, nesta ou naquela fase da vida, né? Então, fazer uma curadoria de jogos e brincadeiras conforme, né, a faixa etária, vamos dizer assim, dos alunos, das crianças, dos jovens ou dos adultos, né? Escolher jogos que sejam mais apropriados, brincadeiras que sejam mais apropriadas para aquele contexto, para aquela situação, para aquele momento da vida. Isto é muito importante e faz parte do nosso trabalho como professor, né? Fazer essas escolhas.